Olá, tudo bom, gente? A gente está ao vivo, 5 horas desse dia 15. Uma alegria estar aqui com vocês na nossa última live dessa primeira temporada de lives do Arquivo. A gente inaugurou essas lives no dia 28 de março, aniversário da cidade. E aí a gente vai dar uma parada, interromper um pouco essas lives por conta do seminário. O seminário vai tomar um mês, então a gente vai interromper essas lives para poder dar conta do seminário. Lembrando que as aulas do seminário vão acontecer sempre sextas e sábados, então vocês vão ter conteúdo de qualidade para acompanhar aí também. Então a gente vai fechar essa temporada com chave de ouro, né? Porque a gente vai receber o professor Arthur Sofiati, que é um grande amigo do Arquivo, um pesquisador com profundo conhecimento da nossa região e que vai trazer para a gente um tema maravilhoso. Ele vai falar sobre os viajantes no norte do Rio de Janeiro. Esse é um tema que surgiu na primeira live que nós fizemos, falando sobre a capitania da Paraíba do Sul, toda a região no século XVI, e aí esse tema foi pedido por vocês, eu falei, não, vamos trazer sim. E aí, para fechar, a gente está trazendo o Sofiati para poder falar desse tema interessantíssimo, tá bom? Eu tenho algumas novidades, eu vou soltando para vocês ao longo do tempo, mas olha só, quem já está acompanhando com a gente pode ver aí que tem o QR Code da lojinha da associação. Então, vocês podem apontar a câmera do celular. Vocês sabem que eu não entendo de tecnologia, né, gente? Aponta a câmera do celular para o QR Code que vocês vão direto para a lojinha virtual da associação. E lá tem todos os livros que eu tenho falado durante as lives, que eu tenho dado dicas de leitura para vocês. Então, vocês podem acompanhar tudo por lá, tá bom? Só apontar aí para o QR Code. Eu vou chamar agora o Sofiati para começar a nossa live desse sábado tão especial. Ele já está aqui com a gente, deixa eu botar na tela. Sofiati, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e eu espero que a minha chave esteja boa, não esteja enferrujada para fechar, como você disse, com chave de ouro. Nunca estará, Sofiati, nunca estará. Olha, mais uma vez, obrigada, Sofiati, por estar aqui com a gente. Você sabe que eu até brinquei hoje que eu sou interesseira, né? Que eu pedi esse tema porque eu gosto muito. Então, eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente para encerrar esse momento. Agradeço muito, tá bom? Acho que a gente pode começar. Você quer que eu já compartilhe a tela do slide? Eu acho que sim, porque hoje em dia o professor não usa mais um roteiro na mesa dele, ele coloca o roteiro à vista, ele diz que aquilo é para o aluno acompanhar, mas não é verdade, é para ele poder se orientar. Seria bom. Eu vou pegar aqui, já estamos com ele na tela. Aí quando quiser passar é só me avisar. Deixa eu até abrir para ficar mais bonito. Tá. Que aí fica inteiro na tela. Espera aí. Tá aparecendo inteiro aí para vocês? Tá aparecendo inteiro agora, para mim. Tá. Deixa eu tentar ver aqui o negócio, porque aí eu só vejo a tela do slide e não vejo vocês. Vai ter que ser assim, porque senão eu fico sem ver vocês. Mas eu acho que tá dando bem. Tá bom, para mim tá bom. Eu acho que todos conseguem ver, não sei, vamos ver. Acho que sim. Isso aí, ó, tá direitinho agora. Eu ampliei. Olha, eu coloquei viajantes no norte fluminense, porque se a gente colocasse na capitania, não era capitania, distrito de Campos de Goytacazes, a gente não contemplaria os viajantes que passaram quando essa capitania já não existia mais. Colocar no norte, noroeste fluminense, noroeste só por conta de um viajante que veio do noroeste fluminense e voltou para o noroeste fluminense. Se a gente colocasse a capitania ou colocasse a província do Rio de Janeiro, a gente também estaria limitando, porque a gente vai do século XVII ao século XX, praticamente. Então, esse título aí ficou mais abrangente. Agora, como eu estava colocando no segundo slide, que a Rafaela e eu já conversamos, viajante, no princípio, é todo aquele que chega da Europa e que passa uma informação escrita para o seu país de origem, porque para ele tudo é novidade, para ele tudo é algo diferente, causa estranhamento e que ele, na verdade, vai informar a respeito disso. Então, o nosso primeiro grande viajante foi o
o Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta muito interessante a respeito do que ele estava vendo para o rei de Portugal. E a gente vai ver que aqueles primeiros viajantes que estiveram aqui no Brasil também trouxeram bastante informações. Ele podia até se fixar no Brasil, desde que ele continuasse com aquele horário de estranhamento. Na medida em que essa pessoa se habitua ao ambiente e já não percebe que ele é tão estranho, que ele é diferente, o olhar de viajante dele já não existe mais, já desaparece. Então ele incorpora o seu meio, o seu ambiente como algo de normal, como algo do qual ele faz parte. Então a gente não leva em consideração esses, porque senão todos seriam viajantes. Então são aqueles que trazem, que aportam alguma informação que seja bastante interessante para o europeu e, mais posteriormente, para nós mesmos, que estamos estudando esses autores. Esses autores estamos estudando história, então eles aportam essa informação interessante. Com relação aos portugueses, a gente vê José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Gabriel Soares de Souza, Pero de Magalhães Gandavo, Fernão Cardim, Vicente Salvador, José Antonil. Esses autores escreveram, alguns viveram no Brasil o tempo todo, escreveram e informaram a respeito do Brasil. Os franceses no século XVI e XVII, né? Jean de Lery, André Tv, Claude d'Abbeville, Yves Devray, esses também escreveram. Agora, tem alguma coisa interessante a aduzir a respeito dos portugueses, franceses e espanhóis. Eles não costumavam desenhar. Eles davam informação por escrito. Então, a gente carece muito de informantes que desenhem, que registrem de uma outra maneira a realidade. Com relação aos portugueses, esse livro aqui, não sei se todos estão vendo. Deixa eu ampliar a sua imagem para aparecer melhor. Aí. História dos Animais e Árvores do Maranhão. Isso aqui é um achado. É do Frei Cristóvão de Lisboa, um padre que andou no Maranhão no século XVII e que, na verdade, desenhou desenhos primitivos, mas ele deu informação não só por escrito, ele deu informação de plantas e de animais desenhando. Como a gente vai ver posteriormente, o caso vou retornando, no caso dos holandeses. Os holandeses foram excelentes desenhistas, né? Eles registravam não só no Brasil, como também em Goa, como também na Ásia. Quando a gente vê os holandeses no Brasil, né, e os portugueses, e aqueles que já se entendiam como brasileiros, a gente pensa que a guerra entre eles ocorreu só aqui no Brasil. Quando a gente assume assim o prisma de Portugal, a gente vê que, na verdade, portugueses e holandeses estavam brigando no mundo todo, estavam disputando colônias, tanto na Ásia quanto na América. A gente vai ver que quem relata isso muito bem é o nosso querido Boxer, né, que estuda o mundo colonial português e o mundo colonial holandês. Então, os holandeses trazem uma contribuição importante. O Manuel Martins do Couto Reis, embora brasileiro, também, no livro que o Arquivo editou, que é esse aqui, que eu acho que vou te colocar de novo, peraí. Cristão conhecem, né? Que é uma obra primorosa, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de arte gráfica, que o Arquivo produziu, com um mapa maravilhoso. Na verdade, o Couto Reis, sendo brasileiro, é um cartógrafo militar que é designado pelo vice-rei de Portugal no Brasil para fazer um mapa do distrito dos Campos Guaitacazes, como eles chamam, né, em 1783. Então, ele passou 2 anos aqui desenhando, informando a respeito de tudo que ele podia informar, e, para complementar o mapa, ele redigiu um relatório, redigiu esse informe muito bom, muito precioso para quem está estudando história, como era o distrito no final do século XVIII. Diz, inclusive, que ele errou o mapa, cometeu um pequeno erro no mapa, então ele fez um segundo mapa para isso. Bom, é brasileiro,
Ele é brasileiro, mas é como se fosse estrangeiro aqui. Como se fosse estrangeiro no norte fluminense. E, então, as informações que ele traz, nenhum outro vai trazer do século XVIII. A gente não vai ter. A gente vai ter cartógrafos importantes, mas não um viajante, um informante de um quilate tão elevado quanto o Manuel Martins do Couto Reis. Sim, sim. No século XVIII. Agora, no século XIX, a gente vai verificar que a abertura dos portos por Dom João VI, 1808, permitiu a entrada de muitos europeus que estavam interessados em estudar o Brasil, em conhecer o Brasil. Né? Antes disso, Humboldt, por exemplo, podia ter entrado no Brasil secretamente, sem que as autoridades portuguesas percebessem a entrada dele, mas ele não quis fazer isso, então ele ficou só na América Espanhola. Ele não quis burlar, furar o impedimento, o fechamento de Portugal. Então, quando os portos foram abertos em 1808, na verdade, só abertos para a Inglaterra, mas depois que terminaram as guerras napoleônicas, a tendência foi se chegar a um entendimento de paz entre os países todos. Então, nós tivemos, em 1815, um alemão, um príncipe alemão, que se preparou muito bem, ele tinha dinheiro, ele organizou uma expedição numerosa, com 2 naturalistas em sua companhia, e o que ele pretendeu fazer foi sair do Rio de Janeiro e ir até Salvador pela costa. Tá? Então, as informações que ele presta são notáveis, porque ele não apenas escreve, como ele também desenha. E esses desenhos não são muito bons do ponto de vista de um desenhista do século XIX, porque os naturalistas aprendiam também a desenhar. E o desenho dele é meio primitivo, mas exatamente por ser primitivo, que é interessante. Então, Maximiliano sai da Europa, chega ao Rio de Janeiro e sai com a sua expedição científica até Salvador, passando por 1000 peripécias. Né? E ele, além de escrever, ele desenha. Então, eu posso mostrar aqui com orgulho a primeira edição da viagem ao Brasil que ele fez, que é de 1820. O livro está em alemão. Eu não entendo patavina do alemão, sabe? Para vocês terem certeza de que eu não estou mentindo. Essa é a primeira edição, Sofiati? Primeira edição em 2 volumes, que foi o nosso amigo Genilson que conseguiu para mim. Está aqui a primeira edição de Viagem ao Brasil, data 1820, não estou conseguindo acertar direitinho, 1820. Tá dando para ver. 2 volumes, se eu não leio em alemão, não posso aproveitar, mas eu tenho a edição em português. E o que eu tenho de vantagem nessa obra são mais desenhos do que aparecem na edição brasileira. Ele fez muitos desenhos, inclusive um desenho precioso de Campos, que se perdeu. Porque ele não sabia desenhar, então ele voltou para a Europa com esses desenhos todos, ele anotava todos os desenhos que ele tinha na margem do mapa que o orientava na sua viagem, e que ele corrigiu também. Então, ele, de volta para a Europa, ele tinha muitos irmãos. Uma irmã dele era desenhista, então a irmã redesenhou o que ele desenhou. Eu prefiro mais os desenhos dele do que os desenhos da irmã. A irmã era desenhista, então aprimorou tudo direitinho, com a orientação dele. Alguns são coloridos, foram coloridos. Né? E essa coleção do Maximiliano foi vendida para os Estados Unidos, depois voltou para a Alemanha, nessa ida e vinda, muita coisa se perdeu. Então, nós não temos tudo que o Maximiliano nos deixou. Eu gostaria de mostrar alguns desenhos dele e desenhos que foram feitos a partir dos desenhos dele. A gente pode ver aqui para frente. Posso passar o slide? Pode passar. Então, nós temos Maximiliano de Wied-Neuwied.
Aqui uma caçada de boi de vento. Vocês sabem o que era gado do vento aqui no século XVIII, né? Era gado criado pra gente, né? Solto, gado criado solto. Dizem que alguns tinham marca do proprietário, outros não. Eles se reproduziam e pastavam livremente nas campinas das restingas e da planície aluvial. E aqui ele desenha 2 caçadores matando um boi para eles poderem comer, se alimentar, e ninguém reclamava porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, vejam o desenho como é primário, né? O joelho daquele que está, do cavaleiro que está na frente, não está devidamente dobrado. Mas eu acho que se informa bastante. Essa cor colocada aí é como se fosse assim um desenho ingênuo, né? Um desenho knife, como a gente chama hoje em dia, e que na época as pessoas não desenhavam assim. Quando a gente pega um von Marcius, por exemplo, os desenhos são primorosos quanto à qualidade. Mas é interessante o que ele faz. Ele deixa bem registrado que nós estamos numa restinga. É o cacto, que principalmente é um indício disso. Podemos ver um outro também, sim, que ele mostra alguma coisa rara para nós. Essa é a primeira imagem que eu conheço de pescador. São as casas de pescadores no sul da Lagoa Feia, num dos rios que defluíam as águas da Lagoa Feia para o mar, que tinha o nome de Rio Bragança. Então ele fez esse desenho dessa casa, mas ele também retratou os pescadores, como a gente pode ver na próxima imagem. Essa é muito bonita. Incrível. Não, eu estou encantada. Eu não conhecia a Sofiati, estou absolutamente encantada. Essa aí foi redesenhada pela irmã. Né? Aqui é o Maximiliano de volta, no primitivismo dele, do traço dele, mostrando um pescador que está a cavalo, que vai orientar a excursão até eles encontrarem o caminho que trazia a Campos, que é o mesmo caminho que hoje liga Campos ao Farol, asfaltado, naquela época era de terra. Né? Eles saíram andando pelo interior até chegarem a Santa Amaro, dali pegaram a estrada, pousaram no mosteiro de São Bento e no dia seguinte chegaram a Campos. E o Maximiliano relata que nesse caminho já havia muitos comerciantes oferecendo produtos, e ele logo notou que eles queriam era dinheiro. E do lado a gente vê uma pescadora, como ele retratou. Ele gostou muito dessa pescadora. Ele achou que a pescadora tinha uma capacidade muito grande de liderança. Então, essa é a primeira imagem de pescador que eu conheço, embora eles não apareçam com nenhum artefato, nenhum equipamento para pesca. Agora, uma coisa interessante. Imagine Maximiliano de Wied-Neuwied, príncipe do Principado de Wied-Neuwied na Alemanha, porque a Alemanha era toda dividida nessa época. Não havia uma Alemanha unificada. Um príncipe riquíssimo que estava na 10ª linha de sucessão, que jamais chegaria ao trono, como é o filho do príncipe Harry, não vai chegar nunca ao trono, porque sempre vai aparecer alguém na frente. A rainha Elizabeth não morre de jeito nenhum. Ela declarou oficialmente que ela vai até os 200 anos. Podem esperar que ela não morre. Então, um príncipe como ele, rico, com título de nobreza, aqui não era ninguém. Aqui só aqueles que estavam com ele sabiam, os naturalistas sabiam quem ele era. Então, esse príncipe modestamente aceita o convite para pousar na casa dos pescadores, dorme lá, e no dia seguinte ele continua o caminho dele em direção a Campos. Então, a gente pode ver mais alguma coisa, porque ele era muito curioso, era naturalista, especialista em aves, mas ele gostava muito de etnografia. Aqui, então, o registro que ele faz, ele veio a Campos, passou pouco tempo aqui, seguiu para São Fidélis, porque ele queria ter um contato com os índios Puri. E no caminho ele registra essa casa que vai ser redesenhada pela irmã dele, porque a gente vê pelo retoque todo que ela dá, né, que acaba sendo o desenho dela. Então ele chega em São Fidélis e fica assim apaixonado pelo que ele encontra lá. No caminho, primeiro a paisagem. Vocês não podem imaginar que
Aquilo era São Fidélis. Na próxima imagem, dá para a gente ver o que a irmã dele redesenhou a partir do desenho dele. Passa, então? Pode passar. Aí está São Fidélis. Ele Nossa, ficou encantado. gente, isso. Ele ficou encantado com essa paisagem. São Fidélis foi fundado em 1799. Ele passa lá em 1815. Então ele encontra a igreja matriz, não encontra quase nada em torno. Do lado direito eram os índios coroados, que estavam aldeados. Do lado esquerdo eram os índios puris, que eram considerados ainda índios agressivos. Então, ele quis atravessar e quis ter um contato com esses índios. E ele foi bem recebido, ele se entendeu com os índios. Ele declarou no diário dele que os índios eram muito maltratados no Brasil e que era mentira que os índios mais bárbaros que os portugueses reconheciam eram humanos e tinham religião como qualquer outro povo do mundo. E o negócio é que um dos naturalistas acompanhantes, comprou um índiozinho puri em São Fidélis e levou no caminho. Levou até Salvador. Esse índiozinho ajudou muito na excursão. Vocês veem ali uma canoinha, né, no Rio, Paraíba. Vem as montanhas, que o Maximiano olhou para elas e disse: são as românticas montanhas de São Fidélis. Se vocês examinarem direitinho agora, o romantismo acabou. As montanhas ficaram, né? As árvores também desapareceram. Então a gente pode ver como se dá esse processo a partir dos viajantes. No próximo slide a gente vê eu acho que ele aí é o Maximiliano de novo, é um desenho dele, é mais primitivo. As técnicas que os puri usavam para subir em árvore, né? Amarra esse cipó, isso aí ajuda até hoje. No Nordeste se faz assim. Esse estilo de subir, essa técnica de subir árvore. E podemos, então, ver mais um, se houver algum de Maximiliano. Não, agora a gente mudou de naturalista. O Jacob Tschudi era um naturalista e, ao mesmo tempo, diplomata suíço que esteve no Brasil numa missão diplomática, mas viajou alguma parte do Brasil. Deixou um livro também, esse aqui, que não tem a primeira edição, mas Genilson parece que tem, e eu ando insistindo para ver se ele cede, me vende, mas não sei, acho que ele não quer, não. O Tschudi veio do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro, andou mais do que isso, mas ele deixou um desenho do que já estava acontecendo de cruel com relação à vegetação, que é o único desenho que eu selecionei dele. Pode ser, você pode mostrar. Esse aqui é uma queimada em São Francisco de Itabapuana. Nossa. Na Fazenda São Pedro, que hoje é a reserva. Nossa, Fazenda São Pedro. Na Fazenda São Pedro, pois é. Ele registrou essa queimada, né, e mostrou que saía muita madeira da fazenda, que saía muita lenha e que isso era vendido para o exterior, a madeira principalmente, vendida para o exterior e que rendia muito. A Fazenda São Pedro, vocês sabem, era do Gastão Gonçalves da Graça, né, que foi o traficante de escravos depois que o tráfico negreiro, África, Atlântico foi proibido. Então ele continuou traficando e a polícia andou atrás dele. Mas ele era nobre, né? Era mais difícil qualquer coisa contra ele. Existe um outro também, que eu não pude mostrar, que é o Saint-Hilaire, passou aqui em 1818. Esse o Tschudi é do meados da década do século XIX. Década de 50 do século XIX. Agora, o Saint-Hilaire, que é um botânico francês, também passou por aqui em 1818, 3 anos depois da passagem do Maximiliano. Mas o Saint-Hilaire não deixou nenhum desenho, ele só deixou texto escrito. Então, quer dizer, eu não posso ilustrar
melhor, como eu gostaria, a passagem de Saint-Hilaire, que deu uma contribuição grande também. Imensa. O Saint-Hilaire acho que é um dos mais utilizados, né, por quem trabalha ali o século XIX, né? Pois é, e se você ficar com inveja do Maximiliano por ter posado no Mosteiro de São Bento, o Saint-Hilaire posou na fazenda do colégio, que já não era mais jesuítas, né? Posou lá. Então, esse é um dado interessante. E vamos lembrar, Sofiati, para quem está nos ouvindo, que não gostou muito do tratamento recebido, né? De fato, ele não esperava muito aquilo, não, mas era o que cabia, né? O que podia. Inclusive, ele foi para o mato, se vestiu, se arrumou, tudo, para poder entrar, se apresentar aos donos. Bom, depois disso, o que nós temos? Nós temos Ribeiroles, né? Ou então nós temos Burmeister, que é um naturalista muito pouco conhecido para nós. O Burmeister, não havia especialização no século XIX. Um naturalista era tudo. Ele era botânico, zoólogo, ele fazia de tudo. O naturalista era uma palavra assim bastante ilustrativa, abrangente para isso tudo. O Burmeister se especializou um pouco em insetos, mas ele gostava de tudo. Então, ele não fez o caminho que os outros fizeram. Ele não veio pela costa. Ele subiu a serra, foi a Friburgo, que já existia, passou em Cantagalo e chegou até a São José de Leonissa, da Aldeia da Pedra, rumo a Mariana, no Espírito Santo. E onde esse São José de Leonissa, da Aldeia da Pedra? É o que nós conhecemos atualmente com o nome de Itaocara. Itaocara quer dizer exatamente Aldeia da Pedra, em Tupi. É que os historiadores positivistas do final do século XIX e princípio do século XX recuperaram os índios. Quer dizer, recuperaram no sentido de mostrar que eles deram a eles uma outra imagem. A imagem do combatente, do resistente. Então, não cabia mais ficar colocando o nome cristão nas cidades. Né? Então, Morro do Rato é Morro do Itaoca. Né? São José de Leonissa, não. Da Aldeia da Pedra, Itaocara. Né? Vamos usar uma expressão em tupi. O interessante é isso. O interessante também, o trágico, é que as línguas nativas da região não foram usadas, não foram devidamente conhecidas. Então, os jesuítas fizeram esse trabalho de alfabetizar os índios em tupi. Né? Então, a língua tupi acabou prevalecendo. Mas ele também fez desenhos interessantes. Ele ficou impressionado com a Aldeia da Pedra, com Itaocara atual, né? Que está no próximo desenho, que a gente pode mostrar. Aqui. Olha, aqui esse morro é típico de Itaocara. Quem chega em Itaocara reconhece logo que está chegando na cidade por conta desse morro que ainda existe. Então ele veio de Friburgo, pelo interior, chegou até Itaocara, atravessou o rio e foi em direção a Mariana. Ele ficou assim maravilhado com as florestas. Ele chegou a orar diante de uma árvore de tão majestosa que ela era. E a excursão dele, o grupo dele, teve uma passagem muito interessante que ele relata. Na Serra das Frecheiras, que é perto daí, que é um morro pequeno, hoje todo desmatado, e os índios dançaram, os índios puri dançaram, cantaram para eles. E, em retribuição, ele e um colega da excursão cantaram óperas alemãs. Os índios não entenderam nada, nem eles entenderam nada dos índios. Houve só um momento que aconteceu o entendimento. Foi no momento em que eles começaram a beber, a bebida dos índios. Aí o Hermann Burmeister, um naturalista alemão do século XIX, um homem elegante, né? Um homem assim rico, acabou bebendo também. Ele diz que só sabe quando ele acordou no meio dos índios, ele acordou e falou: meu Deus, eu fiz isso tudo, eu bebi, eu dormi com essa turma toda. E daí ele seguiu adiante, seguindo o rio
Pomba, né, até chegar a Mariana. Ele pensou que fosse encontrar florestas imensas ao longo de todo o rio, mas quando ele entrou em Minas Gerais, ele verificou que não, que isso não acontecia mais. O desmatamento já ia grande, já ia longe, sim, por conta da exploração de ouro, né? Agora, outra coisa interessante também, é só observar com relação a Burmeister e retornando a Maximiliano. Os dois viram o Rio Paraíba, tomaram como modelo para classificar o Paraíba, o Rio Reno, na Alemanha. Mas com uma diferença. O Rio Paraíba era muito mais bonito do que o Rio Reno, segundo eles. A vegetação era toda nativa, era de uma riqueza muito grande. Eu estive no Rio Reno ano passado. O Rio está muito bem conservado, está melhor do que o Paraíba agora, né? As coisas mudaram com relação a esses parâmetros. Sim. Eu não vou dizer que o Rio Reno está sendo uma beleza, uma maravilha, mas imagina um navio enorme navegando no Rio Reno, navegando no Rio Meno, que é um afluente pequeno do Rio Reno. Então, isso aí ficou, esse padrão Reno ficou para todo naturalista que visitava a região. E o próximo, que já vai mostrar uma coisa mais moderna, de Campos e São Fidélis, é o Charles Ribeiroles, que era um jornalista, um publicista, um revolucionário francês, que acabou sendo expulso da França por conta da Revolução de 1848, que acabou sendo vencida por uma linha conservadora. Então ele veio para o Brasil e trouxe com ele um desenhista e que já faz experiência em fotografia, que é o Vitor Fron. Passou em Campos, deixou um relato bastante interessante, deixou desenhos bastante conhecidos por nós, apresentou um projeto de desenvolvimento para Campos, elogiou muito a abertura do canal Campos Macaé, incorporou o canal nesse projeto de desenvolvimento, que me faz lembrar alguma coisa assim do André do século XVII, André TV? Não, André TV não, brasileiro. Não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, ele incorporou isso, faz a proposta para Campos. É claro que ninguém deu atenção, né, mas os desenhos ficaram, as fotografias também ainda feitas. A gente pode ver alguma coisa que vocês já conhecem, que é bastante conhecido, porque São Fidélis ele passou na década de 50, então coloquemos aí 40 anos depois da passagem do Maximiliano. Vocês vão ver que as românticas florestas não existem mais praticamente, que São Fidélis está sendo retratado de uma maneira muito mais realista, com a matriz sendo vista no fundo, quer dizer, ele está na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, ele está onde hoje a gente conhece com o nome de Ipuca, né? O pessoal fala norte também, né? Então ele ele retrata e deixa esse registro para a gente, e São Fidélis está mais próximo nesse desenho do que é hoje, do que a visão de Maximiliano. Eu fico até pensando se Maximiliano não idealizou muito aquele desenho, se ele não queria ver um São Fidélis diferente. Mas ele ficou, de fato, encantado com São Fidélis. Campos também aparece retratado pelo Vitor Fron, que a gente pode ver aí. São desenhos... Ainda são Fidélis, né? Ainda são Fidélis. E esses desenhos vão ilustrar o livro em 2 volumes tá aqui, Brasil Pitoresco. Uhum. Brasil Pitoresco em 2 volumes. Peraí, mostra de novo. Deixa eu botar de novo aqui. Já que é isso, deixa eu botar também aqui esses livros praticamente estão esgotados. A gente encontra na estante virtual com dificuldade, porque não houve reedição. Não é a primeira edição, como eu gosto de ter, mas foi o que foi possível encontrar. Chute, eu acho que eu já mostrei também, né? Chute está em edição mais nova, mas também difícil de encontrar. Sim. E então a gente pode mostrar Campos. Só uma observação que a Neuza, a Regina, que eu botei aqui, tinha citado justamente onde encontrar esses livros, né? E você falou da dificuldade que da estante virtual, às vezes a gente encontra, às vezes caro na sociedade.
É. Olha, eu vou dizer o seguinte: existem alguns livros de Maximiliano e sobre Maximiliano com alguns desenhos dele. Essa primeira edição traz desenhos que eu não conhecia. Agora, depois ele escreveu também mais duas obras. Uma em 16 volumes, mas só com desenhos, né, de animais. E outra ele escreveu também descrevendo os animais. Então, eu diria que é um trabalho muito grande conseguir esses desenhos todos. Eu me empenhei muito em conseguir isso, buscando na internet os desenhos que eu não conhecia, e acabei escrevendo, em 1915, pelos 200 anos da passagem do Maximiliano por aqui, escrevi um trabalho mostrando a saída dele do Rio e a chegada à Vitória. E esses desenhos todos ilustrando. Você até conhece, Rafael, esse trabalho, que foi publicado aos poucos, foi assim, em partes, e que eu gostaria de transformar num livrinho, porque com esses desenhos todos, porque esses desenhos são preciosos. Né? Não, essa iniciativa, digamos assim, ela é, eu acho, importantíssima. Aproveitar que a TV Câmara está ouvindo a gente aqui, tem a editora Câmara, vamos ver, quem sabe, seria uma excelente oportunidade para a gente. Aproveitando aqui a presença do doutor Edson Batista, que já se mostrou presente, doutor, o livro está pronto, praticamente que pronto, é pequeno, né? Vamos para mais tarde. Boa tarde a todos. Está aqui, doutor Edson Batista. Boa tarde, doutor. Exatamente. Amigo da cultura, apaixonado pela região, apaixonado por Campos. Então, ele é certamente apaixonado por um alemão que gostou muito da viagem que fez do Rio a Salvador e gostou particularmente de Campos. Se a gente colocasse a descrição que o Maximiliano tem de Campos é maravilhosa. A gente lê aquilo e fala, não, isso não é Campos. Uhum. Diante do que Campos é hoje em dia, a coerência urbanística e arquitetônica de Campos era muito maior quando ele passou por aqui. E outra coisa mais interessante, ele não encontrou nenhuma cidade mais importante que Campos depois do Rio e de Salvador. Nem Vitória, para ele, era uma cidade que tivesse importância, a importância de Campos. Então, Campos é um ponto de referência. E outra observação, Campos ele vai receber a notícia de que Napoleão foi derrotado definitivamente quando estava em Campos, através de um estafeta que veio do Rio de Janeiro trazendo jornais e a notícia. Então, podemos ir adiante para Campos agora. Né? Campos, Rio Paraíba. Estamos em Campos, isso aí todo mundo conhece, né? Esse desenho do Vitor Fron sobre o Rio Paraíba. A gente vê que aqui, como o Gilberto Freire observou, no século XIX, as cidades estavam voltadas para os rios, porque eles eram importantes vias de comunicação e de transporte. Então, tudo vinha dos rios e saía pelos rios. Depois que apareceu a ferrovia, que apareceu a rodovia, as cidades viraram as costas para os rios e começaram a jogar nos rios lixo, esgoto, né? E a gente vê aqui Campos ainda voltada para o Rio Paraíba do Sul, que era o centro nervoso da cidade. Por aí desciam vapores que iam para São João da Barra, onde embarcavam produtos em navios maiores que iam para Salvador, Rio de Janeiro ou Europa mesmo. Da Foz até São Fidélis, o rio era navegável. Era navegável por vapores desse tipo. O rio Muriaé também era navegável até as cachoeiras do Muriaé, que hoje é onde hoje fica Cardoso Moreira. Então, hoje em dia, não seria mais concebível, mas pensável que um vapor desse tamanho pudesse fazer esse tipo de navegação, como fazia antes. Havia, inclusive, no final do século XIX, vapores de turismo. As pessoas saíam de Campos, passavam o dia todo fora, entravam no mar, viam Gruçaí de longe, viam a Tafona de longe, depois voltavam. Tinha até... Era um passeio tradicional, gente, né? Eu acompanho o campista, era todo domingo essa saída, né? Tinha até o que chamavam de bootcamp.
Botequim era bar, que aqui no Brasil virou botequim. Mas era uma palavra chique entre os franceses. Essa imagem é maravilhosa. Eu até ampliei para quem está em casa, vou ampliar de novo, porque é realmente incrível, né? É bem conhecida essa, mas é bom para quem não conhece também poder entrar em contato. Há várias outras que eu não pude colocar, porque senão ia estender muito, né? Mas há mais uma, eu acho. Uma ou duas do Vitor Fron. Aqui não, é só essa. Solar de Quissamã. Solar de Quissamã, que o Vitor Fron retratou também. Porque a gente sabe que a aristocracia rural no século XIX tinha uma ligação, em Campos tinha uma ligação, quer dizer, havia uma ligação muito grande entre Campos, Macaé, Quissamã no meio, que Quissamã pertencia a Macaé. Ainda não tinha conseguido a sua autonomia, que foi recente, né? Quando eu atravessei a Lagoa Feia de Campos para Quissamã, Quissamã ainda era Macaé. Isso foi na década de 70. E podemos, então, mostrar mais alguma coisa. Hart, Charles Frederick Hart, foi um geólogo canadense que esteve no Brasil estudando todas as províncias, e esse estudo resultou nesse livro aqui. Está aqui o Hart, o retrato dele, e está aqui o livro dele, Geologia e Geografia Física do Brasil. Ele, inclusive, ficou no Brasil. Ele, inclusive, morreu no Brasil. Nossa! Ele morreu no Brasil, ele passou a dirigir uma instituição importante, nomeado por Dom Pedro II, e ele retratou também a região, retratou o Morro do Coco, por exemplo, né? Vendo de Gruçaí. Em Gruçaí ele viu o Morro do Coco, era possível ainda fazer isso, eu acho que hoje em dia não é possível mais. O Morro do Coco continua lá, mas eu não sei se a visibilidade ainda é a mesma. Mas eu coloquei esse desenho dele, mais simples, bico de pena, né? É 1870 que ele lança esse livro, então já é final do século XIX. Está aqui Morro do Coco, do mar, visto do mar, né? Visto de Gruçaí. É claro que ele... É a primeira de Morro do Coco que aparece? Olha, que eu saiba, sim. Depois eu sei de outros desenhos, sei de fotografia. O sogro do Lamego pai ele tinha um solar em Pedra Lisa, que era o solar do destino, porque ele plantava café também. Lá era uma zona cafeeira bastante próspera no século XIX, né? Então, ele não fez esse desenho, mas eu tenho uma fotografia de lá que eu não coloquei porque é a fotografia tirada assim, aqui na região mesmo. Não foi ninguém de fora que mostrava assim, uma curiosidade, um estranhamento em relação ao que estava vendo. Então, ele andou pela região toda, descreveu a região toda, né? E interessante nesses naturalistas é que ele era geólogo, mas ele olhava o lado social também, ele registrava também o que ele via, o que ele percebia na sociedade, não só dos ricos, dos pobres também, ele notava essas coisas todas, né? Então, é um registro interessante que ele faz. Bom, daí para frente nós estamos chegando já ao final da nossa excursão. Guilherme Bockau é um alemão que se instalou em Campos, mas aí ele montou uma, como é que se diz, como é que chamava na época, eu não sei nem mais como é que se fala isso, porque não se usa mais. Estúdio de fotografia, estúdio, né? Isso, é um estúdio. Ele montou um estúdio de fotografia e tirou várias fotos. Eu selecionei duas só para a gente não esticar muito essa nossa apresentação. Aí a Rua Direita, em Campos, que é o quê? É 13 de maio? Uhum. É 13 de maio. Que ele aí a gente está vendo a Igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Exatamente. É a rua, você vê que aquela coerência urbanística e arquitetônica que eu falei, que foi notada por Maximiliano, ainda está presente. É bastante triste a gente ver isso, né? Quando eu estava podendo sair para caminhar, eu fui observando muito Campos à beira
do desmoronamento. Eu até conto aqui, repito para a Rafaela, acho que foi para você que eu falei, Rafaela, que eu estava caminhando de um lado da rua, vi uma casa em ruínas do outro lado com uma placa e que eu não conseguia enxergar naquela distância. Então, atravessei para ver. Na certa, tem uma placa aqui dizendo obra em restauração, prédio em restauração. Não, então a placa dizia assim, afaste-se, risco de desmoronamento. Né? Então, em vários lugares, essa unidade arquitetônica e urbanística se perdeu. Eu encontro cinemas abandonados ainda aqui em Campos, né, que as pessoas nem sabem mais, pelo tipo da arquitetura, a gente sabe que aquilo foi um cinema. Na Rua Formosa, por exemplo, né, a gente encontra isso. E a casa do meu avô continua íntegra, é uma das poucas em Campos que continua íntegra e muito bonita, ali na rua Saldanha Marinho, perto da 13 de Maio. Essa casa... Como faz falta a identificação desses espaços, né, Sofiati? Verdade. Faz falta mesmo e parece que tombamento não tem resolvido. E a gente está pensando aqui no caso do Solar dos Aízes, né? É muito mais, talvez seja muito mais, existe uma tendência muito mais rápida de desmoronamento por conta própria do que de restauração do prédio, que vai ser uma perda muito grande, né? Vai ser uma Exato. perda assim, lamentável. Eu quero ver depois que cair o que vão dizer. Porque a Santa Casa foi demolida com autorização. O Solar dos Aízes não. É preciso mesmo fazer um esforço, popular para conseguir fundos a fim de restaurar aquele prédio. Se bem que eu acho que a população de Campos também não está muito interessada em patrimônio cultural. Mas é bom que você esteja falando sobre isso. A gente está com duas pessoas aqui essenciais nessa discussão sobre o Aízes. Um é o Edmundo Siqueira, que estou botando aqui na tela agora. Edmundo, que fez uma série de matérias importantíssimas sobre o patrimônio cultural em Campos, e também a presidente da Fundação, a Cristina Lima, deixa eu tentar aqui, que está com a gente. E o Edmundo, ele trouxe à tona justamente esse imbróglio que está com relação ao Solar dos Aízes, né? Se foi passado para a prefeitura, se ainda está com a família, se está com a empresa lá do Paraná. Então, quer dizer, enquanto essa questão se arrasta na justiça, a gente tem um edifício praticamente desmoronando dia a dia, né, Sofiati? Dia a dia. Exatamente. Eu passei por lá anteontem e já fiquei impressionado, chocado mesmo com o estado do prédio. A matéria do Edmundo foi uma matéria excelente, eu gostei demais daquela matéria. Até ele me pediu para opinar a respeito do estado do prédio. E eu digo que até a proposta que eu fiz, primeiro, faz o reparo fundamental, mínimo, né, para manter o prédio em pé. Depois um projeto e depois angariar fundos com as empresas grandes que existem aqui. Pensei em Petrobras, que está agora fechando os cofres. Pensei no Porto do Açu também, como entidades empresas que possam contribuir para essa restauração. Se a gente apelar para a vaidade, acho que a gente consegue alguma coisa. Bom, estou tentando, né? Eu estou muito decepcionado com tudo. Eu acho que minha luta me cansou muito com relação a todas essas promessas, a todas essas expectativas que a gente tinha em relação ao patrimônio, porque, mais uma vez eu repito, já disseram que eu desprezo o patrimônio cultural e beneficio e valorizo o patrimônio natural. Eu quero esclarecer mais uma vez, não é isso. Eu estou dizendo que se a gente derrubar uma floresta e deixar a terra quieta, a floresta volta por conta própria, ninguém precisa plantar. Se plantar ajuda, mas ela volta. Agora, se um prédio como o Aízes cair, ele não se reergue por conta própria. Essa é a diferença entre patrimônio cultural e patrimônio natural. O patrimônio natural tem resiliência, o patrimônio cultural não tem, então ele precisa de mais proteção. O objetivo era esse, era mostrar isso. Deixa eu voltar aqui com a tela aí. Sim, agora nós temos mais duas fotografias do Bocal. Essa foto é maravilhosa.
maravilhosa mesmo. Nós estamos aqui no centro, no coração da cidade de Campos. Mas ele também vai dar uma atençãozinha para a margem esquerda do Paraíba, que eu começo a descobrir muitas coisas interessantes lá também, porque eu começo a descobrir primeiro o desprezo que nós devotamos à margem esquerda do Rio Paraíba. A gente pouco sabe a respeito da margem esquerda. Né? Então ele vai mostrar algo interessante que a gente até, de uma certa maneira, esqueceu. Pode ser na próxima foto. Aqui, essa foto aí mostra a derrubada da densa, exuberante floresta que havia no Vale do Rio Muriaé. O desmatamento aqui fornece a madeira e abre espaço para a construção de uma ferrovia, que é a Estrada de Ferro Carangola, que ligava todo o norte e noroeste fluminense pela margem esquerda. A gente vai ver que, inclusive, um francês acabou se instalando. Ele veio para passar 2 anos só em Carangola, Carangola, que não existia propriamente, era um vilarejo. Ele veio para passar 2 anos e voltou, vai se enriquecer e voltar, e passou a vida toda aqui. Ele está enterrado hoje em Porciúncula, se não me engano. Ele acabou se casando por aqui, acabou formando família. Não sabia dessa parte. Isso já existe um livro muito interessante, um livro com as cartas todas que ele escreveu, principalmente para o tio dele na França. É bem verdade que atrás dessas cartas, eu busquei muita informação sobre a região, mas parece que ele estava com o coração muito mais na França ou na Europa do que aqui propriamente. Então ele passava algumas informações para o tio que eu não desprezo, não, acho que é interessante. Então imagine o que é isso. Eu fico pensando o que era isso. Um francês, na segunda metade do século XIX, sai da França, vem passar 2 anos no Brasil, acaba se casando aqui, acaba sendo fazendeiro aqui e se correspondendo com a família, sobretudo com o tio, na França. E sempre sonhando em voltar para a França, sempre sonhando em trazer o pai dele, em trazer o tio para visitarem a fazenda dele, e no final das contas ele acaba morrendo aqui mesmo e enterrado aqui, mas deixando esse registro que é bastante importante também, sobre a passagem dele, que é a vida dele aqui no Carangola. Agora, vocês imaginam o que era o Vale do Carangola no século XIX, né? Vocês imaginam que aquilo tudo era uma floresta, os índios iam lá, porque ele era farmacêutico. Então, ele era, sendo farmacêutico, era médico também, praticamente médico. Então, ele curava as pessoas, ele dava remédio, ele atendia índio, ele atendia rico, ele atendia pobre, ele atendia quem o procurasse. Aproveitando, Sofiati, que tem uma pergunta aqui do Anísio Pirozzi, coordenador de História lá na São José. Ele pergunta o seguinte: onde podemos encontrar as fotografias do Guilherme Bocão? Vou dar uma pista. Essas fotografias estavam com Leonardo Vasconcelos, mas eu acho que ele passou por alguma instituição pública aqui em Campos. Quer dizer, a pista que eu dou é buscar informação com Leonardo Vasconcelos, que parece que refotografou essas fotos todas, e o acervo é bastante interessante, é bastante rico. É incrível. É rico. Agora ele mostra a estação terminal da Estrada de Ferro Carangola em Guarus, que é na próxima foto. Vou passar aqui. Isso é Guarus, século XIX, 1879, né? A estação terminal da Estrada de Ferro Carangola. E aí aconteceu uma história interessante que foi registrada num jornal em 1935, de uma onça ter entrado na estação farejando tudo e caminhando lentamente, e todo mundo com medo da onça fugiu, se escondeu, né? E aí quando viram que a onça era mansa, que a onça estava buscando comida, na verdade, caíram de pau em cima da onça e mataram. Essa onça provavelmente saiu de uma mata que existe até hoje em torno da Lagoa das Pedras. Sim, podemos ir adiante. Se vocês contemplaram bem essa estação, que não existe mais, não existe ruína, não existe
nada dela. Acabou por completo. Foi, só te interrompendo um minuto, foi o que você falou, Sofiati. As informações sobre a margem esquerda, elas são muito... os estudos são poucos. Eu fiz aquele artigo para o Rural, você também escreveu, e parece que a gente está engatinhando ainda, né? Está começando a dar os primeiros passos com relação ao que hoje a gente chama de Guarulhos, né? É verdade. Não, e quando você procura informações em mapa, por exemplo, o que você encontra é a freguesia de Santo Antônio, que hoje é Guarulhos, né? Você não encontra mais nada no século XVIII. No século XVIII você não encontra mais nada registrado. À medida que você vai avançando nos mapas, século XIX, século XX, aí você vai ver, aparecem algumas localidades que são bem recentes. As novas são bem recentes. Mas, por exemplo, São Sebastião, que hoje é Barra do Itabapoana, né? São Francisco de Paula, que hoje é São Francisco de Itabapoana. Alguns lugares pequenos, né? Inclusive, Couto Reis registra a vila de Santa Catarina das Mós, que não tinha mais ninguém lá, só ruína, e que, na verdade, é a Vila da Rainha, né? E essa confusão que sempre reina entre Vila da Rainha ou Vila de Santa Catarina das Mós. Um fala, o Pero de Góes fundou 3 núcleos, mas 2 núcleos, na verdade. O filho fundou mais um. Então, Santa Catarina das Mós, margem do rio Itabapoana, foz do rio Itabapoana, margem direita. Itabapoana não, Itapemirim. Vila da Rainha, foz do rio Itabapoana. Esse sítio da Limeira, esse porto da Limeira, fica na última cachoeira do rio Itabapoana. É preciso subir de barco, e ele subiu de barco, depois ele fez uma picada para chegar até lá. Mas esses são os 3 pontos que, na verdade, representam a colonização mais antiga da região e que praticamente a gente perdeu, né? Exatamente. E são pontos mais antigos que a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso merecia. O que sobrou, que é esse porto, as ruínas do porto da Limeira, isso merecia tombamento pelo IPHAN. Eu já falei várias vezes isso, mas parece que não vai adiante. Na outra live, né, que nós fizemos sobre esse processo de ocupação, nós falamos sobre isso, e você citou também a dificuldade de acessar a área, né, que acaba estando dentro de uma propriedade privada, né? Dentro de uma PCH, de uma pequena central hidrelétrica, que é do Morro do Garrafão, e que a gente não consegue entrar porque não deixa, né? Tem que ter autorização. E devia ser uma área pública, né? Olha, aproveitar aqui, o Gustavo Sofiati, que por acaso venha ser seu filho, respondeu aqui a pergunta do Anísio. As fotografias de Boclau estão no Centro de Memória Fotográfica do IFE. Parabéns, Gustavo. Muito bem, Gustavo. Ainda bem que estão lá. Bom, o Leonardo trabalhava lá, né? Foi professor lá, então nada mais natural do que essas fotos estejam lá. E assim ele responde a pergunta que me foi feita e que eu não soube responder. Perfeito. Obrigado. E aí, só para a gente, para poder interagir com quem está em casa, que isso é muito bom também. A Neuza perguntou quando surgiram as primeiras fotografias da nossa cidade. Foi com Guilherme Boclau. E aí, o Gustavo também nos ajudou. Então, Gustavo, você pode assistir todas as lives aí. Já colocou o link da palestra que o Leonardo Vasconcelos deu para o Instituto Histórico, que está disponível no YouTube. Foram duas aulas, digamos assim, porque realmente foi uma aula. Leonardo deu um show, apresentou a história dessa iconografia construída daqui da nossa região, então vale a pena. Gustavo colocou o link aí, Neuza, então você já pode acessar. Pois é, Neuza, o Gustavo me salvou de ter que dar uma resposta que eu não sabia com detalhes dar para você. Aliás, Neuza, não acessa agora não, acessa quando terminar a nossa live. Só depois. Já está acabando, Neuza, espera só um pouquinho. Aí vamos adiante, então, vendo alguma coisa. Delegação Paul Claudel. Paul Claudel foi irmão da Camille Claudel, que foi aluna do escultor famoso, né, e que teve um romance com ele, que acabou louca, dizem que por conta da paixão dela por ele, que não foi correspondida. Mas o Paul Claudel era poeta e era um intelectual bastante famoso na França.
Então, ele foi designado para representar a França no Brasil em 1918. Quer dizer, o Paul Claudel não era uma pessoa que tivesse assim, uma ligação muito grande com um ambiente estranho. Era um intelectual, assim, digamos, meio dentro de redoma, né? Mas ele trouxe na equipe dele, no grupo dele, que ele também não era um embaixador. Ele era responsável pela legação francesa. Então ele trouxe um compositor chamado Darius Milhaud, que ficou encantado com o Brasil. Inclusive, ele anotou melodias populares, ele recolheu composições de compositores eruditos no Brasil. E quando ele voltou para a França, ele fez várias composições lembrando do Brasil. Quer dizer, ele fez Boi no Telhado, lembranças do Rio de Janeiro, do Brasil. Então ele aproveitou essas melodias todas. Ele ficou assim fascinado com os pianistas que tocavam nos bares, na noite, o chorinho, né? Então isso deixou ele maravilhado. E uma coisa interessante que eu descobri há pouco tempo, essa delegação veio a Campos. Veio a Campos para, na verdade, apresentar um concerto no Teatro São Salvador, que não existe mais, também é outro prédio que foi embora, ficava ali onde já foi a Companhia Telefônica, onde já foi a Telerge, eu não sei se ainda continua sendo Telerge, acho que não. Acho que agora é Oi, né? Acho que não sei. As coisas passam muito depressa agora, né? A gente vai perdendo. Então, esse teatro era um teatro famoso. O que o Darius Milhaud queria fazer era apresentar músicas francesas, europeias, do modo geral, para um público presente e angariar recursos para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, porque o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, né? No final da Primeira Guerra Mundial. Então ele veio para cá com essa intenção de arrecadar dinheiro. Parece que o prefeito, na época, deu ingresso grátis a todo mundo, então ele ficou impressionado de entrar no teatro e encontrar 1.500 pessoas ali. E ele falou, eu estou vendo de tudo aqui, eu vejo brancos, negros, vejo mestiços, e isso é algo muito interessante, porque ele achava que isso tudo era uma coisa que enriquecia ele com as contribuições que traziam para ele. Então, eles executaram músicas ali, e a Prefeitura de Campos bancou, além de uma viagem a uma usina, eu acho que eles ficaram hospedados no Hotel Gaspar, isso quem pode falar bem é Genilson, onde é que eles ficaram hospedados, porque eles fotografaram ali o centro, e eles foram até Lagoa de Cima, como brinde da Prefeitura. Então a gente pode ver essas fotos que foram tiradas aqui. Agora já saímos do desenho e entramos direto na fotografia. Chafariz das 4 jornadas, 1918. Eles estão bem perto do Hotel Gaspar, né? Bem perto do prédio. Vou ampliar a imagem para quem está em casa. Porque eu fico em outra tela, eu fiquei morando a imagem e esqueci de tudo, mas aqui a imagem é ampliada para vocês. Olha que maravilha, gente. Eles deixaram o registro deles. Na verdade, foi a mulher de um membro dessa delegação que fez o diário. Por conta dela, ela fez um diário e deixou esse diário narrando o dia a dia do embaixador no Brasil. E um diário que ninguém pediu a ela, então esse diário se tornou-se uma obra preciosa. Pena que não foi traduzida para o português ainda, que eu saiba. Se foi, Genilson sabe. E vamos a uma outra foto dessa excursão. Aqui, o grupo, né? O Paul Claudel, o Darius Milhaud, a Nininha Veloso Guerra, que era uma brasileira, mas que se juntou ao grupo, porque era uma excelente pianista, e eles estão na beira da Lagoa de Cima, 1918, festejando a notícia que eles receberam de que a guerra tinha acabado. Inclusive, eu prometi. Icônica, né? Ela é histórica. Existem mais, sabe? Existem mais. Eu não colocar tudo não dá, porque já existem até livros com essas fotos.
Né? O Genilson tem essas fotos todas que ele conseguiu de uma outra maneira, através das revistas, jornais, então ele já conhecia. Eu falei, vou surpreender Genilson, vou mostrar coisas que ele não conhece, ele já conhecia tudo. Genilson, eu não consigo nunca surpreender Genilson, ele sim que consegue me surpreender, me consegue uns mapas maravilhosos, que assim que eu estou atrás desses mapas há anos, não consigo encontrar, ele encontra. Ele é incrível. Incrível, pois é. E aí, então, estamos chegando ao fim. Vamos ver mais Luiz de Castro Faria. Quem é esse camarada? Luiz de Castro Faria foi antropólogo do Museu Nacional e acompanhou a expedição a expedição oh, meu Deus, a expedição... o primeiro é André Martins da Palma, lembrei o nome dele, que eu queria lembrar. Sim, verdade. André Martins da Palma. Ele foi a Mato Grosso, né? Foi a Mato Grosso, já vou lembrar o nome da pessoa. Foi a Mato Grosso conhecer os índios, fazer uma descrição e tudo. Depois disso aí, Gustavo deu, olha lá. Gustavo me deu, Darius Melhor, deixa eu ter herdeiros em tudo. Atualmente é a professora da Ana Cristina. Não, mas essa brincadeira de Gustavo. Ela é Mignot e aqui o Darius é Milhô. É diferente. Claude Lévi-Strauss. Ele acompanhou Claude Lévi-Strauss, que é considerado o maior antropólogo do mundo atualmente, mas já morto, né? É isso aí, Expedição Lévi-Strauss. Obrigado, Gustavo. Você está sendo de ajuda, excelente apoio. Especial aqui para a gente, a participação especial de Gustavo Sofiati. Compensando a falta de memória do seu velho pai, que já está sumindo, então de vez em quando ela rateia bastante. Então, Luiz de Castro Faria, em 1941, veio a Campos para estudar os pescadores. Ele esteve em Ponta Grossa dos Fidalgos, que é a maior colônia de pesca na Lagoa Feia, esteve em Atafona e esteve em São João da Barra. Queria só, para encerrar, mostrar umas 2 ou 3 fotos dele. Aqui, como eram as casas antigamente, as casas de pescadores. Elas eram assim, feitas com supapo, né? Esse trançado de bambu com barro, telhado de palha de taboa. Era assim, em todo canto. Quando a gente vê a cidade de palha, o Açu era cidade de palha. Não só o Açu. Agora, Sofiati, a minha família é do Açu e eu tenho recordação da minha infância desse tipo de moradia lá. Então, assim, isso não é tão distante para a gente. Eu não sou tão velha assim, gente. Então, eu cheguei a ver casas assim. Pois é, então, isso acontecia no Açu, em Quixaba, Barra do Furado, Lagoa Feia, São João da Barra, Atafona. Essas casas eram muito comuns, porque era material encontrado no ambiente, material barato, né? E hoje em dia elas foram substituídas por material mais sólido. Então, alvenaria, né? E telhado mesmo. Podemos ver uma próxima foto. Aqui nós temos uma foto maravilhosa de São João da Barra, que vocês não vão mais encontrar uma paisagem como essa lá. São João da Barra também foi modernizada, né, e perdeu essas características. Essa é aquilo que eu chamo de unidade, não uniformidade, unidade urbanística e arquitetônica. Maravilhoso. Freitas está trazendo uma lembrança aqui, está falando, olha, Luiz de Castro Faria foi tio da historiadora Sheila de Castro Faria, que agora está lá morando em Carangola. Pois teve a ligação grande do Castro Faria. Eu não sei se era tio, não, acho que era primo distante, mas de qualquer maneira não importa, é parente, está na família. Né? E terminamos as imagens por aqui. Terminamos? Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês em relação a viajantes. Veja, o Luiz de Castro Faria é brasileiro, mas não conhecia Campos. Então, o olhar que ele traz, o olhar do antropólogo, é bastante importante, porque ele registra aquilo que uma pessoa de Ponta Grossa não registraria, uma pessoa de Campos não registraria. Então, ele traz essa contribuição que é bastante interessante, que os antropólogos adoram, né? Essas imagens. E aí, agora, eu não sei o que você faz, Rafaela, se você... Não, primeiro eu tenho que deixar meu encantamento aqui, porque realmente, gente, é um aprendizado incrível. O Freitas até comentou aqui, ó,
A erudição e conhecimento do Sofiati sobre a região é muito grande, merece outra live, e é verdade, porque eu, por exemplo, o Sofiati sabe que eu venho me esforçando para conhecer essas narrativas sobre a região, mas ele sempre está trazendo coisa nova, coisas incríveis para a gente, então estou aqui deslumbrada. Gente, mas vocês podem participar com perguntas, hein? Sim, mas vamos fazer uma ponderação a respeito do que o Freitas falou. Quer dizer, não é, isso é uma coisa muito lenta. Toda vez que eu aprendo alguma coisa sobre a região, eu aprendo não, que eu acho que eu aprendi, o que eu sei, a própria região me derruba. Eu tenho que aprender tudo de novo. Pelo menos consertar alguma coisa. Então, é uma coisa lenta. É que eu sou muito lerdo para pensar, para raciocinar, para concluir. Então, é um trabalho de 40 anos que tem, 42 anos. O bom é que todas as lives de Sofiati acabam rendendo para outras lives. A gente já recebeu aqui, ó, a Neuza falando o seguinte: sabemos do grande potencial de Sofiati, poderíamos fazer uma live falando da história de nossas lagoas, do Córrego do Pula, por exemplo. Eu adorei a sugestão. A gente está aqui com, deixa eu botar para vocês, o José Luiz Faria, que falou o seguinte: o setor de cartografia está colocando na base de dados CIAM muitas plantas dos canais feitos pelo DNOS na Baixada Campista. Isso é interessante, importante. Importante a gente ter essa memória toda registrada, porque a tendência é desaparecer. Com relação ao DNOS, eu vou dar uma palavrinha só para saberem o que aconteceu. O DNOS fez muitos trabalhos aqui na região, né? O DNOS mudou a região por completo, em termos de rede hídrica. Quando o DNOS acabou, as cópias de uma parte desse material estavam aqui na representação do DNOS e foi jogada fora. Por sorte, um engenheiro agrônomo, um amigo meu, viu isso, recolheu e perguntou se podia me doar para o engenheiro liquidante do DNOS aqui. Ele perguntou: pode fazer o que você quiser, mas você vai dar para quem? Eu vou dar para o Sofiati. Sofiati não. Todo mundo pode ganhar. Ele não. E o que ele fez? Ele falou: tá bom, então vou jogar fora. Ele jogou no meu quintal. Né? Jogou lá e eu recolhi esse material todo que eu tenho até hoje. Pena que não são os originais, são as cópias. Eu fui atrás dos originais na Avenida Brasil, onde era a sede central do DNOS, e estava tudo sendo queimado, jogado fora. As fitas de celulóide tinham sido transformadas em varal. Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público, que acionou a Justiça, e esse material foi ao Arquivo Nacional. Uma parte, a outra parte foi para a Secretaria de Patrimônio da União, e eu acho que se perdeu. E vamos lembrar que você também doou o material para o arquivo, então a gente está em fase de organização, todas as imagens, você já tinha dado praticamente todas identificadas, então elas já estão disponíveis à pesquisa lá no arquivo. Então as fotos eram originais, os mapas que eram cópias, os relatórios, tudo mais, mas de qualquer maneira eu salvei muita coisa, isso me ajudou bastante na mestrado e doutorado. Agora, Neuza, quanto à sua proposta, eu acho que eu já comecei a cansar vocês com esse negócio de live, né? Ninguém está aguentando muito mais, então... Não, a gente vai dar o descanso agora de um mês, mas depois a gente volta e Sofiati já está intimado, não tem como. E o que eu acho interessante, Sofiati, é que essas lives, além de serem muito interativas, eu acho muito legal que eu consigo acompanhar aqui, as pessoas entram e ficam até o final com a gente, participando, trocando ideias, e a gente tem ampliado muito a rede. Eu vi que tem amigos aqui, ó, de Vitória, outro de Araruama. Então, eu fico muito feliz de saber que, com esse trabalho de resgate e valorização da história regional, porque o arquivo, desde que começou com a proposta, era essa, a gente tem alcançado um público muito bom e que talvez a gente não alcançasse, né, fisicamente perto Não, a gente não alcançaria. Isso, já pensei sobre isso. Fisicamente, numa palestra, você não consegue alcançar o número de pessoas que você alcança pela internet, pelas lives. Então, elas têm essa vantagem, as lives têm essa vantagem de chegarem mais longe, né? Só não sei se cansam depois de um certo tempo, porque agora tem muita live. Tem demais. Agora aqui, vamos passar para as perguntas para poder... Vamos lá. O Christopher, eu não sei falar esse sobrenome, Cellares, me desculpa se eu falei errado, Christopher. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, e o mestre João, a outra carta que foi com Gaspar de Lemos?
Olha, não sei o destino dessa carta, não. O Gaspar de Lemos esteve aqui em 1501, foi, né, a primeira expedição de reconhecimento do litoral, ele foi comandante, embora haja discussão, Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos, mas parece que o Cristóvão Colombo, o Américo Vespúcio estava. E o primeiro mapa figurando a América, já com alguns detalhes, é de 1506 e dizem que a carta base foi feita por Américo Vespúcio. Agora eu não sei responder, não sei onde é que está essa. Eu também não, embora tenha buscado muito essa documentação mais antiga, também não sei. Nós temos mais perguntas aqui, deixa eu passar. Que bom que vocês participaram tanto, mas aí eu vou me perdendo em tantas perguntas. Deixa eu ver aqui. Uma coisa legal, gente. O Anísio colocou aqui a versão digital acho que foi do Tchúdio, não tenho certeza. E aí ele colocou aqui o link para vocês, acessarem diretamente no site da biblioteca. Não é a Biblioteca Nacional essa, tá? Mas ele já colocou aqui para vocês. Quando eu não consigo livro físico, eu parto para isso, mas enquanto eu puder ter livro físico, eu prefiro. Do Tchúdio, sim, ele falou aqui. E o Freitas também falou o seguinte: o Brasil Pitoresco está disponível em PDF para baixar na biblioteca da USP. Do Mindlin, né? O Mindlin tem uma coleção notável que ele deixou de primeiras edições, e quando eu não consigo o original, eu vou atrás dele. Exatamente. A pergunta aqui agora do nosso amigo Anísio, ele fala o seguinte: professor Sofiati, boa tarde. Gostaria de saber se alguns dos viajantes citados subiu o Rio Paraíba e adentrou o Rio Muriaé, detalhando esse percurso. Olha, eu esqueci de mostrar um deles, que é esse aqui. Deixa eu te botar na tela. Antônio Muniz de Souza, que é um sergipano. Porque a gente tem que observar o seguinte também: os naturalistas europeus estimularam brasileiros que resolveram ser naturalistas também, se identificaram com isso. Então, esse Muniz de Souza viajou para alguns lugares do Brasil e morou 2 anos em Campos. A melhor descrição que eu conheço do Rio Muriaé, até na parte baixa, né, que não foi até a última cachoeira, é dele, do Antônio Muniz de Souza. Esse livro vocês encontram com mais facilidade, ou então na internet, certamente alguém vai encontrar. Tem livro, eu gastei também. Eu sou como Sofiati, eu prefiro ler o livro físico, mas na impossibilidade a gente se arranja, né, com a versão PDF, né? Esse livro aqui, assim como esse aqui também. Esse aqui, que foi editado pelo IFE, que vocês encontram com facilidade, aborda a viagem do naturalista, um médico, né, Manuel Basílio Furtado, que a expedição que ele fez no Rio Itabapoana e outra no Rio Itapemirim. Ele também traz informações. Eu só não coloquei os dois, coloquei, aliás, no primeiro slide, o nome deles, porque eles não têm imagem, eles não fizeram desenhos para ilustrar os seus trabalhos, então a gente não pôde usar. Ótimo. Agora a gente passa à pergunta da Neuza. Sofiati, a imagem de Vitor Fonte que você nos mostrou retrata o atual museu de Quissamã, era aquela imagem de Quissamã, e percebi que os trabalhadores parecem ser bem tratados, isso procede? Olha, eu não sei se eram bem tratados não, sabe? Eu acho que aquele que trabalhava ou compulsoriamente como escravo ou sendo remunerado, o trabalhador livre, não recebia o devido tratamento. Né, eram até castigados, mas isso eu não sei dizer se era, e dependia muito do patrão, né, não dependia da instituição, né, o patrão é que escolhia ser mal ou ser castigar ou não castigar tanto. Exatamente. Mas eu acho que é o prédio, sim, é o prédio da prefeitura, do museu, né? Isso, exatamente. Olha, nós temos aqui uma pergunta que eu achei interessantíssima. Humberto Neto das Chagas, nosso querido arquiteto, pergunta o seguinte: apesar de não se tratar dos viajantes, Sofiati citou Couto Reis com o seu mapa, onde cita a presença das irmãs de Nossa Senhora da Ajuda. Você saberia dizer sobre a existência de alguma construção dessas religiosas? Não,
Não saberia não, Humberto. Infelizmente, eu sei que ele menciona, né? Ele menciona tanta coisa que a gente não consegue reter, memorizar tudo. Mas eu É. não sei. Eu não sei. Inclusive, eu recebi um recorte de jornal dizendo que depois que ele se aposentou, ele veio morar em Campos, em Morro do Coco. Eu ia Mas, te perguntar sobre isso agora. mas eu estou desconfiado que não é o mesmo Couto Reis, porque eu já encontrei uma família Couto Reis aqui em Campos e já fez contato comigo e tudo, né, perguntando se essas pessoas eram descendentes desse Couto Reis. Eu falei, bom, não sei. Né, e é preciso que a própria família faça a sua árvore genealógica. Né? Mas pela data de falecimento dele, que a nota que eu tenho, a data de falecimento, é muito distante. Ele já teria morrido há mais tempo. Porque ele já estava quase no final da carreira, no final da década de 30 do século XIX. Perfeito, perfeito, muito bom. Aqueles, só para a gente, já que a gente está falando de Couto Reis, o Sofiati encontrou outros manuscritos do Couto Reis na Biblioteca Nacional, né, Sofiati? Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. E que merecem um estudo mais aprofundado, porque, pelo que nós vimos, né, Sofiati, você passou uma cópia para o arquivo, há uma mudança, digamos assim, de perspectiva dele com relação ao tratamento dado aos índios, né? De fato, ele, quando esteve aqui fazendo o trabalho para o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, que foi aconselhado pelo Marquês de Lavradio, que era o vice-rei anterior, o Lavradio disse, olha só, você toma muito cuidado com os cartógrafos, porque eles são demais imaginosos. Eles inventam as coisas, porque eles não vão nem no local, eles inventam. Então, você escolhe sempre um cartógrafo responsável. Eu não sei se tem alguma relação com a designação do Couto Reis para cá, ou não, mas só sei que o Couto Reis era extremamente responsável, ia no local examinar tudo, que via as minúcias todas. Então, ele escreveu, né, depois que ele num determinado período, ele foi administrar a fazenda de Santa Cruz, que foi dos jesuítas, no Rio de Janeiro. Ele escreveu uma memória sobre essa fazenda, e ele escreveu outras memórias mais, sobretudo sobre os índios. Né? A primeira impressão que ele teve dos índios é que eles eram muito maltratados e que eles mereciam um tratamento melhor, mais humano, mais cristão. Mas no final da vida, ou no final do século, no princípio do século XIX, ele já estava desconfiando que os índios eram meio perigosos. Mas tem que levar em consideração perigosos no sentido de atacarem de surpresa, de roubarem. Mas a gente tem que ver que os índios estavam sendo aculturados, né, e estavam já aprendendo as malandragens dos europeus. E toda vez que falam que o índio, por natureza, é mau, por natureza é ladrão, eu falo, não é nada disso. Isso a gente ensinou. A gente ensinou esses índios a serem isso, que não existe natureza humana que seja má, que seja de roubar, nada disso. As pessoas aprendem a fazer isso. Deixa eu só avisar para quem está em casa, eu não avisei antes, eu nem lembro se eu avisei antes, não. Estou tomando remédio para a coluna, gente, então entendam. Vocês podem acessar aí na tela esse QR Code da lojinha virtual do arquivo, e para vocês que estão participando da live, 10% de desconto nas compras. E aí você tem que entrar com esse cupomzinho ACAP10. O que é bacana, gente, quem quiser pode retirar em mãos, e aí não paga frete, mas quem quiser a gente envia por correios também, tá? Lembrando que toda venda de tudo que sai lá, caneca, ecobag, livro, é revertido integralmente para o arquivo. A gente tem uma associação cultural com prestação de contas muito bacana, e é isso que ajuda muitas vezes eu já falei para vocês, o pesquisador, quando chega lá, recebe máscara e luva, tudo isso é adquirido com essa verba da associação, que ajuda muito, tá bom? Então, cupom de 10% de desconto para vocês. Eu estou uma vendedora, vocês estão vendo, né? Já me convenceu a colocar meus livros lá. O velho Sof já aceitou o convite. Gente, eu estava conversando com o Sofiati, a gente tem muita carência dessa literatura regional sobre Campos, sobre a região norte fluminense. E aí eu falei para a Sofiati colocar os livros dele à venda na nossa lojinha da associação, porque facilita para vocês. Vocês estão sempre perguntando sobre como adquirir esses livros. Então, Sofiati vai passar os livros dele para a lojinha da associação,
e aí vocês vão poder adquirir lá. O pessoal já colocou o link da loja aqui, tá? Quem não quiser pegar no QR Code, tem um link aqui que vocês podem clicar e diretamente cair na nossa lojinha, tá bom? Fico muito feliz com isso. E aí, Sofiati, só para a gente concluir uma questão aqui, Humberto, quando a gente falou sobre o Solar dos Arizes, naquele momento que nós falamos, o Humberto fez uma pergunta e a Cristina respondeu, e é legal a gente transmitir para todo mundo que está em casa e para todo mundo que nos acompanha pela TV Câmara também, porque, afinal de contas, ao longo da semana, esse programa fica reprisando na TV Câmara. Humberto perguntou o seguinte, está aí na tela para vocês. Se a prefeitura tinha até o mês de julho para fazer o projeto de restauração, segundo determinação judicial, este já foi ao menos iniciado? E aí a Cristina Lima, a presidente da Fundação Cultural, respondeu que a prefeitura não tem condições financeiras de contratar uma equipe para a elaboração de um projeto de restauração que, como você sabe, no caso dos Arizes, é muito oneroso. Então, fica aqui a resposta da Cristina Lima, né, diante da pergunta do Humberto, e aí eu corroboro o que o Sofiati falou mais cedo. Se a gente continuar nessa demora, nesse processo que se arrasta via judicial, amanhã ou depois a gente vai acordar com a notícia de que o Arizes desmoronou. Então, a solução é justamente nesse momento em que existe esse impacto financeiro sobre a prefeitura, que a sociedade que se interessa sobre esse bem se mobilize e busque alternativas junto ao Porto do Açu, junto a uma emenda parlamentar, mas a gente precisa de um setor dentro da prefeitura, ou a gente precisa de pessoas que também façam esse caminho de buscar recursos, porque, infelizmente, só a boa vontade não basta, né, Sofiati? Ah, claro. O prédio não vai se reerguer, se restaurar, autorrestaurar só com o desejo da gente, com a boa vontade. Se fosse, acho que já estaria restaurado. Olha, antes de me despedir de Sofiati, porque a gente já está com 1h30 de live, gente, eu quero compartilhar aqui com vocês, olha que coisa bacana, a conferência principal de abertura do nosso seminário vai ser do professor José de Assunção Barros. Ele vai falar sobre fontes históricas. Então, para você que está aí nos acompanhando, deixa eu colocar aqui, ó, não deixe de fazer a sua inscrição para o primeiro seminário de História Regional. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto, terça-feira, que por acaso é meu aniversário, tá, gente? E aí, exatamente. E aí, dia 20, às 19 horas, é uma quinta-feira, a gente tem a abertura desse seminário que está fantástico, gente. A gente vai falar sobre o Rio Paraíba, sobre colonização francesa, a colônia de franceses na região. A gente vai falar sobre as populações nativas originais, principalmente com a arqueóloga Giane Cordeiro, vai falar sobre os Boitacá. Ela tem uma pesquisa profunda de arqueologia sobre isso. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana. A programação vocês já têm completa, mas aí fica aí. O professor José de Assunção vai falar para a gente sobre fontes históricas, uma introdução à sua diversidade. Então, quem não fez sua inscrição, faça logo, o link está disponível lá, aqui no Facebook do Arquivo e também no Instagram do Arquivo, tá bom? Deixa eu tirar aqui, tirei. Gente, eu acho que com 1h30 de live podemos encerrar, né, Sofiati? Eu quero te agradecer por encerrar essa primeira temporada. E quando eu falei que era com chave de ouro, realmente é chave de ouro. Você sabe que você arrasta uma multidão que é fã do seu trabalho, mas aqui tem... Depois você pode olhar os comentários, Sofiati, você vai ver que unanimidade não existe, mas você é praticamente uma unanimidade. Todo mundo te dando os parabéns, falando sobre o seu conhecimento que é tão profundo sobre a região. E eu só tenho a te agradecer pela amizade, pela parceria que você tem para com o Arquivo e por fechar essa live aqui, com essa live tão maravilhosa. Eu que agradeço essa oportunidade, mais essa oportunidade que você me concede. Agradeço por tudo, por essa oportunidade de fazer contato com as pessoas e, mais uma vez, te cumprimento pelo seu trabalho também, que é um trabalho de suma importância para a proteção da memória cultural da nossa região. Obrigado por tudo, pessoal. Que lindo, gente. Beijo a todos. Obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Quem está assistindo a gente através da TV Câmara também. Os programas ficam aí durante a semana. Qualquer dúvida, sugestão de live, pode mandar para arquivo de campos 2001
@gmail.com, ou falar com a gente aqui no Facebook, no Instagram, tá bom, gente? Obrigada pela parceria, por ficarem com a gente. Sofia, beijo grande. E então até quinta-feira, dia 20, na nossa abertura, hein, gente? Aguardo todo mundo lá. Até mais. Até. Tchau. Tchau.